Olá, amigos, olá, amigas, sejam todos bem-vindos ao Fala Quem Sabe, o podcast que só ouve quem tem algo realmente para dizer. Nessa edição, eu compartilho com vocês uma conversa muito legal, mas muito legal mesmo, que eu tive com o professor da ECA, Eliodoro Bastos Filho. Como? Você não conhece o professor Eliodoro? Não? Nem eu também não o conheço, mas com certeza, assim como eu, você deve conhecer o Dorinho Bastos, cartunista dos mais criativos, né? E que foi o criador da Dona Zezé, a moça do café, que há mais de 30 anos dá expediente na última página da revista Propaganda e Marketing. Dorinho é uma figura muito alegre, simpática e muito inteligente. Contou-me um pouco de sua trajetória, inicialmente como arquiteto, depois como professor, e no meio disso tudo está o design e o cartoon. Dorinho assina tiras, cartoon claro, tem livros publicados, sua obra já foi tema de exposição, ele é palestrante. Não bastasse tudo isso, ele ainda tem um monte de marcas que ele desenhou espalhadas pelo universo do marketing e da publicidade. O cara é uma máquina de criatividade e produção. Olha, esse cara, o Dorinho Bastos, eu acho que a inteligência artificial vai ter dificuldade para substituir. E no meio da nossa conversa, Dorinho falou-me ainda sobre a publicidade dos tempos áureos e de hoje. Pena que só tínhamos 40 minutos de tempo para a nossa conversa. Do contrário, tenho certeza, iríamos dar trabalho extra para os ponteiros do relógio. Aproveita. Foi uma conversa muito gostosa com um cara que eu gosto muito e respeito, um profissional maravilhoso. Boa audição a todos. Bem, Dorinho, te agradeço, me sinto honrado mesmo de tê-lo aqui comigo no Fala Quem Sabe. Você é uma figura que eu tenho um carinho muito grande, gosto muito, embora a gente não se veja muito, mas é uma pessoa que eu respeito. E estava ansioso para te ouvir, conversar com você e até te conhecer um pouco mais. Agora, me conta um pouquinho da sua trajetória. Você, por formação, você é arquiteto. Então, eu fiz arquitetura, João. Eu fiz arquitetura, me formei em 74. 74, os nossos ouvintes não tinham nascido ainda, porra. É verdade. E aí eu fiz arquitetura. João, naquela época era muito difícil, né? Se você tinha um dom, sabe, o dom do traço, né? Da linguagem gráfica, né? Porra, não existia opção, entendeu? Então, arquitetura. E aí um primo, Edgar Altino Ferreira Leite, que está lá em cima, já está lá em cima, né? E um cara querido que foi meu sócio depois no escritório de arquitetura durante muitos anos, e ele que me falou, né? Ele era professor do Mackenzie, inclusive, de arquitetura, e ele falou assim, cara, faz arquitetura, que é um curso que você vai curtir, porque você vai utilizar essa habilidade gráfica aí, né? E é um curso que abre a cabeça, e é verdade, né? Então, eu acabei fazendo uma arquitetura, e curiosamente, as pessoas, eu não fiz na FAO, exatamente na FAO. Naquela época, João, o cara né? O cara que estava bem, um cara interessante, na verdade, ele andava nos anos 70, né? Andava com uma máquina, uma Nikon pendurada no pescoço e um livro e um disco do Woodstock, né? Pô, ele fazia arquitetura, porra. E fazia arquitetura, né? Então, era um curso muito procurado. A relação candidato-vaga na USP, nos anos 70, para arquitetura, era uma loucura, né? Era uma loucura. E, porra, eu já trabalhava, porra, não por, graças a Deus, não por necessidade, mas eu já fazia, porra. E a gente se encontrou nessas épocas aí. Eu fazia cartoon em jornal, em revista, antes de formado, né? Quer dizer, já tinha uma atividade, né? Eu fazia um cartoon no jornal A Tribuna da Zona Leste. Era um advogado que era o dono, que era uma grande figura. Às vezes eu fazia umas coisas políticas, ele ficava preocupado pra cacete, né? Anos 70, muito complicado, né? Mas fiz muito passeio
por exemplo, né? Então, a arquitetura acabou sendo um curso interessante que abriu minha cabeça, entendeu? Mas você chegou E a tudo que eu exercer? faço hoje, tudo, a relação é sempre com o desenho. Quer dizer, a arquitetura foi com desenho, o design gráfico, eu parei com a arquitetura há muitos anos, o design gráfico é em função do desenho, óbvio, o cartoon, óbvio, que é em função do desenho, e as próprias aulas, né? A carreira docente, que hoje tem um peso, acabou tendo um peso muito grande na minha vida, que acabou acontecendo de forma inesperada, na verdade, né? Acabou tendo um peso muito grande na minha vida, né? Esse ano eu completo aí seus 47 anos, né? Eu te falei em off outro dia, 47 anos de como docente, porra, no curso de publicidade da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Então, um Você é mais velho orgulho. que o curso. Legal isso, né? Muito bom. E como é que você fazia concomitante, então, a arquitetura e o design, né? Os cartoons? Porque, na verdade, né, se você pegar né, desde a relação entre design e arquitetura, é absolutamente próxima, né? A Bauhaus é o maior exemplo disso, né? A escola de design, a grande escola, né? Onde é que funda o design moderno, né? Era de arquitetos, né? Foi formada por arquitetos, né? Então, a arquitetura era muito próxima. Na verdade, e eu sempre gostei, dentro do escritório de arquitetura, o escritório já era arquitetura e comunicação visual, entendeu? Então, a gente já tinha, era muito comum isso, né? Esse tipo de escritório que fazia arquitetura e também comunicação visual. Na época, é curioso isso aí, João, na época, os anos 70, a palavra design não estava assim com uma exploração tão grande como é hoje. Hoje tem design de sobrancelha, porra, É. né? É um negócio impressionante, né? Agora, Impressionante. me diga uma coisa, Dorinho, você é um cartunista, não um Sim. chargista. Então, é legal. A Eu pergunta queria que é, você o que explicasse eu a não. diferença. Não, então, eu acho que você tem uma diferença aí, o cartoon e a charge, né? Qual é a diferença do cartoon e a charge? Na verdade, eu acabo fazendo os dois, quer dizer, o que eu chamo, o cartoon, na verdade, né? Ele é mais genérico, na verdade, não é? Então, e aí tem um outro detalhe que é o caricaturista, né? O cartunista caricaturista, né? Por exemplo, eu não sou caricaturista, o Angeli não era caricaturista, o Glauco não era. É curioso isso, né? Então, o que o Angeli e o Glauco, que fizeram Folha de São Paulo durante tantos anos, eles tinham que botar o Lula, tinham que botar o Collor, tinham que. Então, eles interpretavam, né, dentro do desenho deles, não existia a preocupação de fazer realmente uma caricatura do Itamar tal, né? Então, se você pegar o Fernando Henrique Cardoso do Angelico, aquela boca torta, tal, era um barato. Mas aí o leitor do veículo acaba assumindo, sabe que aquele é o Collor do Angeli, aquele é o Itamar do Glauco, entendeu? Agora, se você pegar o Aroeira, Chico Caruso, Paulo Caruso, são grandes caricaturistas, entendeu? Então, eu também não me considero e não sou um caricaturista, mas eu tenho o meu Lula, o meu Bolsonaro, o meu, sabe? Por quê? Porque você faz a charge política. Bom, então tem esse detalhe ainda da caricatura. Mas, se você pegar o cartoon e a charge, por exemplo, né, o que é o cartoon? É um desenho de humor normalmente crítico, né? Eu sempre digo, cartoon ou a charge a favor, ela não tem graça, né? Ela é um elemento crítico, sem dúvida nenhuma, né? E a diferença é o seguinte, o cartoon é atemporal. É. Entendeu? Você não precisa de história para contar né? Você precisa, se você pegar o Ziraldo todo ano, agora não sei mais, mas editava um livro com as charges que ele fazia no Globo, né? Bom, mas aí você tinha que contextualizar. Então eu tenho um livro de cartoons, por exemplo, de charges, na verdade, né? Que são 25 anos de humor na publicidade, né? Onde eu tiro sarro de anúncios, tal, não sei o quê, não sei o que lá. Pô, se você não contextualizar,
né? Eu chamo de charge aquilo porque você tem que contextualizar, senão não tem lógica a brincadeira. E aí a ideia foi do José Francisco Queiroz, então ele fez um textinho, né? Para cada página, para cada cartoon, para cada charge, na verdade, ele fez um textinho contextualizando e contando um pouquinho da campanha, né? Para as pessoas lembrarem ou entenderem quem não viu o anúncio, né? Agora, Então, e como é que a você entra charge tem que ser contextualizada. O cartoon, não. Como exemplo, na mesma editora, na revista Propaganda, por exemplo, que também é da editora Referência, eu faço o cartoon. Eu criei a Dona Zezé, a moça que também é sobre publicidade, mas não é Exato. acontecendo. É uma coisa. É que é isso que eu ia te perguntar. A dona Zezé, como que ela nasceu e se ela é a sua grande personagem? É a marca Não, do eu Dorinho. acho que ela é. E a coitada agora é criticada para burro, né? Não criticada para burro, né? Mas de vez em quando eu recebo uma carta, poxa vida, uma mulher preta que serve café. Eu falei, porra, mas o que tem demais? A pessoa, você tem que entender, dona Zezé. Dona Zezé é a pessoa mais importante e a que mais entende de publicidade dentro da agência. A agência Valência e Valência Reclames em geral, né? Do seu Valência. E, porra, ninguém entende. Pô, ela manja pra cacete. Ela que passa de estagiário, ela que faz correção de texto, É. enfim. Né? Você valoriza a dona Zezé. Muito, mas muito. Eu valorizo a mulher. Tanto é que havia a vida inteira, né? O Alex Pericinoto falava que a dona Zezé trabalhou na UMAP. E o Salles, né? O Salles falava que ela trabalhou na Salles, né? Pô, na agência dele. Então eu tinha um puto orgulho, né? Então as donas. E os personagens, né? Pô, era muito legal. Porque eu fiz, João, meu sem querer. Bom, a história nasceu assim. Nasceu assim. Um dia, o Zé Cláudio Maluf você conheceu, né? Sim. Sim, uma puta figura no meio publicitário, tá? Um dia o Maluf coloca. Eu acabei conhecendo, quando eu comecei, antes de começar a dar aula na USP, uns 6 meses antes, né, em 75, eu comecei na USP em 76, em 75, 6 meses antes, eu comecei a dar aula na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, né? As duas escolas, João, tinham um problema seguinte, que faltava um lado prático, sabe, no curso, entendeu? Então eu tinha essa manha do desenho, da expressão gráfica e tal, e tinha um dom de falar com a meninada, tal, não sei o quê. E acabou que eu acabei conhecendo o Otto Scherbe e o Luiz Celso Piratiniga, porra, né? Os dois eram professores da SPM e também coordenadores. O Pira era coordenador do curso de publicidade da USP, né? E aí os dois me convidaram para dar aula, tanto na SPM como na USP, né? Eles precisavam de um lado mais prático. Fiquei na SPM, acho que 4, 5 anos, né, junto com a USP e tal, mas depois, pô, não era a minha praia, né? A docência, na verdade, eu estava com foco no escritório, que estava indo bem para burro e tal. Eu falei, não, vou parar, só que a USP é uma cachaça, na verdade, né? A USP, você acaba se apaixonando pela ideia da universidade e tal, e acabei parando, né? Mas com o maior carinho, tenho o maior carinho pela SPM, né? Tanto é que, porra, 25, 30 anos eu faço a terceira página da revista, eu continuo fazendo, né? A terceira página da revista da SPM. O professor Gracioso morreu, né? E morreu como eu sempre prometi para ele que ia voltar um dia a dar aula na SPM, né? Mas aí é meio complicado, acabou ficando meio complicado e então a aula na SPM eu parei. E aí foi uma coisa curiosa, porque eu comecei a dar aula na USP. João, eu sempre falo o seguinte. Você sabe que eu não vejo isso como um trunfo, né? Eu comento até, às vezes eu falo em aula, em palestra, enfim, né? Mas é uma coisa que acontece na minha vida. Na verdade, eu não vou atrás, sabe? As coisas acabam, o telefone acaba tocando, é um negócio maluco mesmo, sabe? Então, porra, eu sou professor livre docente da Universidade de São Paulo.
Isso aí acho que foi sabe, eu acho que o mérito, não da capacidade, mas é o mérito do trabalho, entendeu? Eu acho que Entendeu? eu faço tanta coisa dentro da USP, né? E as pessoas dizem, pô, você vai fazer mestrado, hein? Puta, mas será que eu vou fazer mestrado? Não, você vai fazer mestrado, que é importante e tal, mas, puta, a carreira docente não está em primeiro plano. Não, vai fazer mestrado. E aí fiz mestrado. Aí pô, chega, eu vou fazer mestrado. Aí, 2 anos depois, e o doutorado? Não, você vai fazer doutoramento. Eu não vou fazer, porra, sabe? Então, para tudo, eu fui empurrado, na verdade, né? Porque não sou um cara, eu sou um cara de trabalho, né? E eu acho que eu tenho alguma capacidade de passar isso para a meninada, né? Eu acho que o relacionamento, eu amo, João, relacionamento humano, né? Isso é Então, eu acho que importante. eu boto tudo isso em primeiro plano, né? Agora, quem inspirou a dona Zezé? Bom, aí o que que aconteceu? O José Cláudio Maluf um dia coloca no jornal Propaganda e Marketing. A semana que vem o cartunista Dorim Bastos, não sei o que lá, e eu não sabia, olha que loucura, cara, eu não sabia. Por quê? Quando eu estava na SPM, no comecinho da SPM, eu conheci Gerhard Wilder, que é um dos fundadores da SPM, né? Com muito amigo, né? Morreu com seus 98 anos, 93 anos de idade. A última página da revista Propaganda, na verdade, tinha uma coisa curiosa que o Armando Ferrentini, meu querido amigo e irmão Armando Ferrentini, Mas você vem, só um o... pouquinho, Dorinho. Você vem da época do asterisco. sim, lógico, peguei o asterisco no Diário Popular. Os cartoons eram feitos, eram produzidos em clichê. Situa aí os ouvintes aí o que era o asterisco. O que é? O que era o asterisco? Não, olha, era uma loucura, né? Porque, então, olha, essa historinha é legal. Na revista Propaganda, depois a gente fala aí do asterisco. Na revista Propaganda, a última página, o Armando convidava, e o Fernando Reis, não me lembro se você conheceu o Fernando Reis, Não. era sócio do Armando, né? Era editor da revista, na verdade, né? O Armando era o dono, né? E aí o Fernando convidava o diretor de arte, de publicidade, para fazer alguma coisa de humor, né? Na revista Propaganda. Curiosamente, o último que fez, depois que eu entrei, foi o Petit, o Sim. querido Pera DPZ, né? Porra, mas os caras eram puta diretores de arte, né? Maravilhosos, mas de humor era uma merda, os caras, né? Entendeu? Então, era muito. Foi muito curioso. O Vilda chegou para mim e falou assim: eu, moleque, pô, eu tinha acabado de entrar na SPM. E eu estava no último ano, não tinha me formado ainda em arquitetura, devia ter 23, 22 para 23 anos, olha que loucura, né? O Vilda falou assim: você tem algum cartoon sobre propaganda, sobre. Eu falei, ele gostava muito do meu tempo. Eu falei assim: olha, tem um da Rede Globo, né? E era o cara falando, o cara desligando a televisão, que não tinha sido publicado, fiz por fazer, né? Ele desligando a televisão, assim, a cena era a televisão por trás, o cara de frente, o cara desligando ainda, não existia controle remoto, o cara desligando a Seletor. televisão. Chega de televisão por hoje, né? E no olho do cara era a marca da Globo, mas aquela marca antiga, o Globinho, né? Chega de televisão por hoje, por quê? Nós pegamos isso, né, João? A É. audiência da Globo era um negócio inacreditável, né? Era a soma de todas, era muito maior do que a soma de todos os outros canais juntos, né? Sim. Então o cara falava assim: chega de televisão por hoje, e em vez do olho tinha a marca da Globo. Aí o que que aconteceu? O pessoal gostou, botou na revista e tal. Mas 3, 4 dias depois, a Globo pediu licença, fez anúncio de uma página em jornal. Pedimos licença para o cartunista Dorinho e tal, para fazer uma alteração. Por quê? Porque uma puta coincidência foi quando eles mudaram a marca. O Hans Donner e o Sim. Rodibon mudaram a marca da Globo, né? Entrou essa marca nova, né? E aí colocaram a marca nova né? Pô, e aí fala, puta, meu, eu fiquei uns 5 dias sem dormir, pô. Eu já estava feliz de ter publicado na revista Propaganda, que na época era super badalada e tal, né? Sim. E aí, porra, depois a Globo pega meu cartoon. Isso foi muito legal. Bom, aí eu comecei a fazer. O que que eu fazia na revista? Fazia isso. Fazia a charge. Ó,
A revista Propaganda, apesar do sucesso e tal, era aquela revista mensal que sai de vez em quando, né? Quando eu falava isso com o Sim, Armando eu ficava louco da vida, né? Você não tem, né? A charge, ela precisa de frequência, você concorda? sim, Né? Porque senão ela perde oportunidade, isso é óbvio, não é? Se ou você faz uma charge com esse rolo que aconteceu no Congresso ontem, faz hoje, senão daqui uma semana não adianta fazer, porque já certeza. aconteceu um monte de coisa, tá certo? Então, esse é a charge é urgente, não tem jeito, né? Exato. Bom, mas por muitos anos eu fiz, eu não sei, 2, 3, 4 anos, não sei, eu fazia uma charge, na verdade, entre aspas, na revista Propaganda. Então, às vezes eu fazia, e o comercial já não estava mais no ar, tal. O Maluf vai da revista Propaganda, aliás, do jornal, né? Perdão, da revista Propaganda, ele era editor, ele vai para o jornal Propaganda e Marketing, na época, do Diário Popular, como você falou. Aliás, na época, asteriscos, né? Isso. E daí sim que ele coloca uma matéria, assim, ó, a partir da semana que vem, o cartunista Dorinho e tal. Pô, eu liguei pro cara e falei, meu, você não me avisa, tal, né? Quer dizer, a charge vai para lá, pro jornal, vai, a gente que não, pode vir para cá que a gente precisa conversar. Aí eu conheci a Clarice Ferrentini, a mulher do Armando, ela chegou para mim e falou assim, você tem que inventar alguma coisa na revista que a gente quer que você continue com a última página, né? Mas a charge vai para o jornal, porque tem mais lógica, ele é semanal, pô, né? Então, para você tirar sarro de anúncio, para fazer brincadeira com o mercado publicitário ou político, não importa, né? Tem que ser semanal, não, né? Puta, eu falei, pô, legal, mas o que eu faço na revista? Não, você tem que inventar alguma coisa. Aí eu falei, aí comecei a pensar, falei, poxa, por que que na revista eu não. Se eu faço sobre o mercado geral, né, ter uma liberdade no jornal, na revista eu podia criar personagens, né, de uma agência de propaganda fictícia, tal, não sei o quê, e contar histórias. Então, o que que acontece? É onde eu queria chegar, por exemplo, falando meia hora aqui para explicar isso, né? Na revista é um cartoon, é o que eu chamo de cartoon, porque ele é atemporal. A Dona Zezé é atemporal. A única coisa é que o leitor, de preferência, que ele fosse do ramo publicitário, né? Mas não é em cima de um acontecimento, né? A charge não, a charge é em cima normalmente é em cima de um acontecimento social, político, enfim, né? E o Cartoon não. Então aí que surge, aí eu tinha que inventar uma agência, e aí eu sempre brinquei que a pessoa mais importante numa agência de propaganda é a moça do café, porra, né? Que, porra, porque ela não ganha muito, né, tal, e é fundamental, né? O cliente vai lá, pô, vai ter que tomar um café com o presidente da agência, né? E ela vai ser sempre a última pessoa a ser mandada embora, pô. Essa É. sempre foi minha teoria. Então, eu acabei criando a Dona Zezé, e aí que foi a Dona Zezé, a moça do café, que é óbvio, meu, ela foi criada nos anos 70, exatamente em 78, se não me engano, 78, ah, e óbvio que a tendência é que fosse uma negra, uma preta simpática, inteligente para burro e tal, né? Sabe, pelo contrário, isso que é o legal, né? E aí, assim como fiz, aí aconteceu uma coisa curiosa. Assim como eu fiz essa merda de chamar Dona Zezé, a moça do café, aí, pô, seu Valência, o dono da agência, Salomão, o rei da criação, Zaragarte, o diretor de arte, Zé Mário, o estagiário, Dona Lídia, boa de mídia, né? Então eu acabei criando essa família toda, né? E teve uma coisa muito legal. Muitos anos depois, eu fui nos anos 90, eu fui dar aula no Porto, num curso num curso de publicidade, lá no Porto. Eu fiquei 25 dias no Porto, em Portugal, e vi que um menino muito simpático, que veio conversar comigo, senhor professor, tal, não sei o quê. Eu falei assim, e o pessoal chamando ele de Zé Mário, né? Hum. Eu falei assim, ô Zé Mário, ele assim, professor, eu não sou o Zé Mário, meu nome não é Zé Mário. Eu falei, mas como é teu nome? Puta, é Alcide, não tinha nada a ver com o Zé Mário, né? Eu falei, mas por que te chamam de Zé Mário? Sabe, nunca imaginei, né? E disse, olha, são 3 brasileiros na agência onde eu faço estágio, me chamam de Zé Mário. Eu fiquei muito contente, tipo assim, cara, eles te chamam porque eu tenho um personagem.
chamado Zé Mário, o estagiário, pô. Eu fiquei muito feliz, né, pô? Eu vou botar no meu currículo Lattes, cacete, né, pô? Mas então a dona Zezé não foi, você não se inspirou em uma pessoa específica? Então, dona Zezé, a gente tinha a dona Célia Portugal, nossa querida secretária durante muitos anos, no departamento de publicidade e relações públicas da ECA, é onde eu dou aula, né, no nosso departamento. A gente tinha a dona Célia, que era a nossa secretária, que era uma pessoa super rígida, tal, né, uma grande figura, gostava muito de mim, né? E aí eu falei, poxa, a dona Célia é uma mulher muito inteligente, né? E aí eu falei assim, puta, a dona. Só a única coisa é que a dona Célia era baiana, loira, né? Não tinha nada a ver com. Mas fisicamente, né? Mas foi muito legal. Você sabe que eu participei de um podcast, eu acho que o ano passado, se não me engano, que o Silvio Soledad, que é um cara que eu adoro, o presidente da APP, né? A APP tem um podcast, tem um nominho interessante. Eles me convidaram, né, para eu participar com três pessoas, um roteirista, um cara super maravilhoso, e quem? Não sei se foi a Rose Ferraz, não é a Rose Ferraz, eu não me lembro, tinha uma mulher super legal também e tal, e ela brincou comigo, Dorinho, não está na hora de você matar a Dona Zezé? Eu falei, você sabe o que eu acho, meu? Se eu fizesse, olha, eu acho tão estranho, né? Se você fizer. Meu, eu tenho, imagina, eu acho o racismo uma coisa assim mais absurda, Sem né? dúvida. Que não tem lógica, né? Não tem a menor lógica, né? Deplorável. É ridículo, né? O que que acontece? Eu acho que se eu fizesse uma personagem loira, que faz café e tal, o presidente da agência ia ser tão falso, meu, sabe? Qual é a probabilidade disso acontecer no Brasil? Não é, pô, sabe? Não é muito mais legal você valorizar a pessoa naquilo que, pô, sabe, valorizar o trabalho de uma pessoa? Isso que eu acho mais legal, é isso. É Não, e isso. aquela, quando você criou, a realidade era aquela, né? Sim, além disso, a gente tem que contextualizar, né? É. O problema é o seguinte, né, João, não só em relação ao racismo, né? O humor é sempre uma coisa problemática, né? É sempre uma coisa problemática. Essa coisa, eu tenho uma experiência, né, do humor, eu acabei meio me especializando, né, no cartoon em revista customizada, sabe? Porra, mas por que que o Armando me dá uma puta de uma liberdade? Simplesmente eu faço a revista propaganda há 47 anos também, quando eu entrei na USP, porra. Então tudo meu vai para 50 anos, porra, sabe? Sem nunca ter falhado um mês, né? Isso que é incrível, né? E o Armando me dá uma tremenda liberdade de eu tirar sarro da profissão, porra, Sim. sabe? Você ficar puxando o saco, né? Sabe? E só uma vez um cara meio maluco, que escreveu uma carta para o Armando, me criticando, sabe? Mas me criticando assim, que gosta muito de mim, mas ele acha que eu sou extremamente negativo em relação à profissão. Porra, não, eu sou cartunista, cacete, né? Eu sou cartunista e eu vivo o cartoon tem que ter humor, ou tem humor, não tem humor, entendeu? Então, quando me pedem para fazer. Eu fiz durante muitos anos, por exemplo, a revista Ponte Aérea, do Serginho Silva, né? Eu tinha uma permuta na revista Ponte Aérea. Pô, eu viajava para boa, era permuta em tudo quanto é canto, né? Então, era uma delícia, né? E daí, puta, mas era sempre um problema, porra, sabe? O cartoon pegava sempre ser politicamente incorreto, entendeu? Mas você Sabe? tem, eu tenho percebido que ultimamente você tem enveredado para questões políticas também. Pois é, João, mas você concorda? A política ficou muito, mas muito forte no país, né? E na publicidade as coisas, sabe, deixaram um pouco de acontecer, né, da forma que aconteciam, entendeu? Então, antigamente era impressionante. Isso aí é uma coisa que, porra, você vivenciou, né? Quer dizer, aquela coisa da gente falar do anúncio do primeiro sutiã. Hoje em dia você já não fala mais, porque é tanta informação que nós recebemos. Porque antigamente, pô, você tinha, pô, Rede Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Revista Veja,
não é? Era coisa, então, por exemplo, se você botasse um anúncio no jornal, um comercial no Jornal Nacional, ou na novela das 8h30, sei lá, que horas que era a novela, pô, todo mundo tinha visto, todo Sim. mundo viu. Aí você pode chegar, pô, eu chego hoje em dia, às vezes eu esqueço disso, vejo alguma coisa na televisão, eu gosto de assistir jornal na televisão, né? Eu assisto basicamente jornal e futebol, né? O resto é web, né? Mas eu cheguei na aula e comentei, né, de um determinado comercial que eu fiquei, não me lembro o que foi. Ninguém tinha visto, né? Ninguém tinha visto. Então está muito complicado. Ou você faz uma coisa mais genérica, não é? Sobre a comunicação, ou sobre inteligência artificial, enfim, né? Está muito difícil, na verdade, né? Aquelas coisas mais pontuais que aconteciam, as pessoas não ficam. É tudo um nicho, né, João? Sabe? Antigamente, se um cara ganhasse um prêmio, um leão de ouro, tal, pô, você fazia um cartoon porque todo mundo sabia que o cara ganhou, tal, não sei o quê. Tal. Hoje em dia, eu digo já no mercado, mesmo no mercado, entendeu? Não sabe, meu, não sabe, porque, sabe, não é o mercado inteiro que se toca, que se liga num festival de Cannes, por exemplo, no festival de Nova York, ou no Prêmio Colunistas Nosso, É enfim, né? verdade. E agora, Então, e a política cresceu, né? agora Dorinho, estamos chegando quase no final do nosso negócio aqui. Já? Quase. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Por exemplo, o jovem hoje, que tem um talento para o design, para o desenho, como é que ele consegue ser um cartunista como o Dorinho ou uma, um chargista como esses tantos que você citou? Eu acho, pois é, João, eu acho, meu, que sabe, sempre foi assim e não será diferente. Eu acho que você ainda tem a vantagem hoje em dia das redes sociais, né, que você entra e você começa a aparecer, né? Depende. Então esse pessoal mais novo, na verdade, né? Puta, já tô, meu, não digo parar, é óbvio, né? Que quando eu, graças a Deus, estou super legal de saúde e tal, né? E a tendência é morrer na prancheta, porra, sabe? A tendência só é parar de dar aula, sem dúvida nenhuma, tal, né? Mas o trabalho em si, óbvio que eu não vou parar, né? Mas se você pegar primeiro o seguinte, né, João? O que a gente tem que pensar hoje em dia é que as grandes agências, por exemplo, você conta nos dedos, né, João? É, Sabe? Hoje em dia você faz um trabalho imenso, porra, sabe? Com uma equipe de, pô, 10, 12, 15, 20 pessoas, entendeu? Sabe? Quer dizer, aqueles agências do tamanho de uma Young Hooligan, do tamanho de uma Norton, de uma Macan, de uma UMAP, sabe? Com 200 e não sei quantas pessoas. Isso é raro ainda, né? É raro, exato. sabe? A não ser que tenha vários departamentos, outras coisas, que junte áreas, né? De PR, sei lá que diabo, né? Então, mas é muito difícil, né? Por outro lado, isso dá uma certa liberdade de empreender, de empreender, né? De você montar, se apresentar no mercado, né? E conquistar clientes, na verdade, né? Porque se você pegar o trabalho do arquiteto, sempre foi assim, né? O arquiteto que trabalha em empresa, o que trabalhava em empresa, nunca foi um, né? Na verdade, a arquitetura realmente, sempre foi uma profissão individual, na verdade, né? Sempre foi individual, o forte dela, o forte da arquitetura, né? A massa da arquitetura. Já a propaganda não, a propaganda, a tendência do cara era trabalhar numa grande agência, Sim. né? Em algum departamento, né? A propaganda por natureza, um trabalho em equipe, sem A- dúvida nenhuma, né? Dorinho, só para a gente finalizar, você acha que a inteligência artificial, de alguma forma, ela vai interferir no, no talento do indivíduo? Porque hoje já se fala de gente que está produzindo via inteligência artificial. Quer dizer, o cara não é ele que desenha, né? É o software.
Bom, essa pergunta aí como é difícil responder essa pergunta, se as próprias pessoas que lidam com isso, né? Outro dia eu estava vendo na Folha um autor falando do receio que ele tem, um cara extremamente entendido, do futuro disso, né? Sim, Então é muito difícil a gente saber qual é o futuro, realmente o futuro disso, né? O que dá a impressão é que que teoricamente é uma coisa que também não dá para se conseguir, que se você passar o mesmo briefing, exatamente duas empresas passarem um briefing meio parecido, o resultado vai ser muito parecido também, teoricamente, sim. né? Teoricamente, né? Mas enfim, né? É muito difícil saber o que. Agora, que já está prejudicando, isso aí não tem a mesma robotização, né? Que já está prejudicando as funções mais analógicas, mais, né, do dia a dia, não tenha dúvida. Ou você entra no processo, né, ou de alguma forma, né, mas eu acho que ainda, por outro lado, né, você tem texto. Outro dia o Stalimir Vieira escreveu um texto acho que no próprio Marx, se não me engano, no jornal. Eu até guardei o texto, né? Puta, um texto crítico, né, ao chat GPT, por exemplo, né, mas uma crítica tão inteligente, bem legal, o que ele comenta, né, e é mais por aí mesmo, né, que o raciocínio sempre vai ser o mesmo dos algoritmos, né, quer dizer, vai faltar sensibilidade, Com até certeza. quanto, não sei. Dorinho, nosso horário está se esgotando. Eu quero te agradecer por você nos dar uma hora do seu tempo aí para esse bate-papo gostoso. Pena que é curto o tempo. Eu sei que você é um cara cheio de histórias e que você gosta de falar, Na mas eu te próxima a gente conta agradeço muito por outro. você ter falado aqui conosco no Fala Quem Sabe, viu? Ah, que bom. Eu fico feliz, João, de te ver, rever, né? Faz tempo que a gente Isso, não falava assim, nos olhando, na verdade, né? Apesar exato. da distância aqui, né? E agradecer pelo convite, super legal. Isso é uma delícia, é legal, né? As pessoas saberem um pouco mais da gente, né? E a gente, de repente, pode também colaborar e botar uma fagulhinha de esperança na cabeça dessa meninada. Pode crer. Obrigado. Beijão para você, João. Valeu, Obrigado. outro. Falou, Tchau. tchau.